reiniciamos o nosso programa e eu pergunto a você, Alexandre, o seguinte: a palavra eloquente, a verve, caracteriza os pires. Você também faz parte disso aí, você tem uma voz muito bonita e eu sei que você trabalhou em rádio também. O Simeão Ribeiro Pires, quando falava, mexia com a gente. O Teófilo Pires, pela mesma forma. E por falar em calor da palavra, eu me lembrei, calor lembra fogo, fogo lembra corpo de bombeiro. Tem uma passagem, uma participação marcante dos Pires no corpo bombeiro aqui em Montes Claros, né? Com certeza. O Corpo de Bombeiros de Montes Claros, ele teve origem numa ideia que o papai Antônio Loureiro Ramos, também inesquecível. Na época, inclusive, que ele esteve na presidência da Associação Comercial Industrial de Montes Claros, então em 1961 ele trouxe essa ideia, né, muito apoiada por mamãe, Dona Flora, e eles implantaram aqui com o apoio dos portugueses, dos amigos, do comércio aqui de Montes Claros, o Corpo de Bombeiros Voluntário, a exemplo da sua cidade natal de Mangualde, lá em Portugal. E esse Corpo de Bombeiros teve muitas dificuldades, porque as pessoas trabalhavam de graça, eram comerciantes, bancários que estavam ali no centro da cidade, e quando soava a campainha, né, a sirene do Corpo de Bombeiros, então eles iam para a sede para vestir as roupas e iam socorrer, né, voluntariamente. E isso naturalmente funcionou alguns anos, mas depois teve dificuldade, né? Em Portugal, se você vai hoje em Portugal e mesmo na Europa, você vê várias companhias voluntárias de Corpo de Bombeiro. Mas aqui no Brasil já existia corpos de bombeiros militares em outras cidades, inclusive aqui em Minas Gerais. Então o papai chegou a um determinado ponto de quase desânimo com as dificuldades e ele não tinha caixa, né, para estar pagando esses voluntários. Então ele, em conversa com a mamãe, e a mamãe muito influente com seu irmão, o Teófilo, eles foram lá no diretor-geral do Corpo de Bombeiros e de repente o Estado, né, passou a bancar, né, assumiu o Corpo de Bombeiros, e foi a partir daí que houve recursos para melhores equipamentos, um contingente profissional. Só nessa época que veio de Belo Horizonte, inicialmente o Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte e depois o Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, né, que assumiu. Mas vieram 24, um efetivo de 24 soldados que vieram para Montes Claros, e começou um período em que o Corpo de Bombeiro era misto, né? Tinha uma parte militar e uma parte voluntária, até o ponto em que houve, né, a adequação, inclusive o alojamento para esses militares que vieram de fora, e então o Corpo de Bombeiros foi assumido como Corpo Bombeiro Militar, e o Teófilo Pires teve um momento muito forte pela sua interferência com o governador para que isso se efetivasse. E foi um grande ganho para Montes Claros, foram várias etapas. Nós tivemos uma etapa com o comandante Félix, que foi o comandante aqui do Corpo de Bombeiros, com o Gediael, né? Agora o Corpo de Bombeiros já na condição de batalhão, né? Essa realidade. Então, é uma realidade que abrange aí toda a nossa região. E dedicando não especificamente, tão somente ao fogo. Sim, em outras ramificações, com né? certeza. Na água e no fogo, né? Salvação, também. Resgates, sem dúvida. Né? Então o Corpo Bombeiro tem uma grande história e nós nos orgulhamos muito pela Associação Comercial quando a gente fala desse episódio do Corpo Bombeiro. Inclusive a Zoraide escreveu um livro, né, comemorativo do Corpo de Bombeiro. Uma pena privilegiada, né? Com certeza. A caneta dela, né? Sobre o Corpo de Bombeiros, conheço a obra. Muito esse interessante. livro dela O Fogo com Amor se Paga. O Fogo com Amor se Paga. O tema do livro da Zoraide. Um trocadilho muito feliz aí, né? Filosófico, né? O Corpo de Bombeiros Voluntários que foi iniciado nessa época. O Alexandre, tem muito o que se falar também, e você viu isso de perto,
sobre Teófilo Pires, o radialista, né? Sim, inclusive no tempo que eu estudei em Belo Horizonte, eu fiz o curso, naquela época se falava curso de admissão, né? Eu fiz o curso de admissão, antes do ginásio, né? Em Belo Horizonte, lá no Colégio Santo Antônio, e posteriormente voltando a fazer o curso científico, né? E o nome do Teófilo Pires era muito conhecido como o Bom Samaritano. O Bom Samaritano. Então ele tinha um programa na Rádio Guarani quando ele destacava essas pessoas, né? E ele ficou conhecido pelo seu aspecto de filantropo, né? De atendimento às pessoas naquela emergência. Esse programa, o Bom Samaritano, durou alguns anos e depois ele foi sucedido por um programa que era resultado de crônicas diárias que o Teófilo Pires fazia na Rádio Guarani, né? E ele homenageava pessoas do país inteiro, pessoas que se destacavam naquele dia. Então, se tinha um soldado que era destaque daquele dia, se tinha uma professora, se tinha um político, então ele historiava aquela crônica em homenagem àquela pessoa e todas as crônicas terminavam com uma frase chavão, né? Que eu pronuncio o seu nome em frente a esse microfone, o nome do dia. O nome do dia. Então ficou muito marcado, né? Nas pessoas das nossas relações que conheceram o Teófilo, né? E esse programa, o Nome do Dia, foi muito importante para a fixação da imagem dele como político, como radialista, como orador mesmo, que ele, como você falou, ele tinha assim uma voz privilegiada e um raciocínio e reunia todas essas condições de ética, de honradez, né, que nós tanto admiramos. Nós vamos aos nossos comerciais, voltaremos em seguida. Espere por nós.